Muito bem, irmãos. Vamos voltar nosso foco aqui então ao nosso primeiro mandamento, como estávamos vendo. Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. E eu então disse que o Deus que se apresenta diz que ele é o Deus que fala. O Deus que se apresenta é o Deus que age. E o Deus que age ordena o seu povo a não ter outros deuses. Voltando à nossa ilustração, à nossa metanarrativa, do casamento, Deus está dizendo: vocês não podem ter outro no meu lugar. Qualquer outro que entrar no meu lugar é um ato de idolatria, é um ato de adultério. Porque Deus deve ser, para o seu povo, absolutamente único. Ele é o Deus único, eterno, invisível, imortal, e não podemos ter qualquer outro Deus no lugar de Deus. Ora, quando o povo estava saindo, e o que Moisés está chamando a atenção, Deus está chamando a atenção do povo através de Moisés, é o fato de que quando eles estavam saindo do Egito, eles tiveram uma luta de deuses, um embate de deuses. Os deuses do Egito contra o Deus verdadeiro. E aquelas chamadas 10 pragas no Egito foi exatamente essa luta de deuses que a gente vê aqui. Aqueles povos, eles imaginavam que dentro da sua terra eles estavam protegidos pelo seu Deus. Os deuses, lembra, eu falei, eles eram o quê? Territoriais. Eles tinham o seu espaço, tinham a sua área. É por isso que eles tinham os deuses domésticos. Então o indivíduo fazia os seus próprios ídolos dentro de casa e adorava aqueles ídolos em casa. Lembra da história de Raquel, não é? Que levou os deuses do pai dela. O pai foi atrás. Como é que você rouba meu Deus? Até porque esse Deus nem vai funcionar aí nessa outra terra. Ele só funciona aqui. E o grande pavor do povo no futuro é descobrir que esse Deus dos israelitas, ele era um Deus móvel. Não era um Deus parado. Aonde o povo ia, o Deus ia junto. Foi isso que trouxe pavor, por exemplo, sobre a cidade de Jericó. Todo mundo falava, o Deus, aquele povo está vindo, e o Deus deles vem com eles, e ele é fera. E eles ficavam com medo, eles temiam. Ora, antes de todas essas coisas, quando entraram, ou quando estavam saindo do Egito, nós vemos essa guerra de deuses nas chamadas 10 pragas. Então depois você pode pegar lá a sua Bíblia, capítulo 7 até 10 de Êxodo, e você vai ver que isso faz parte do contexto dos 10 mandamentos. Então a grande primeira luta, a grande primeira batalha foi a transformação da água em sangue. O primeiro Deus que estava sendo batido aí era o Deus que o faraó era responsável por ele. E ele tinha que demonstrar a sua capacidade de alimentar o povo através das águas límpidas do rio Nilo, que trazia a vida ao Egito. Então o faraó tinha que controlar esses 3 deuses: o Kun, que era o guardião do Egito, o Rapi, que era o espírito do Nilo, que fazia o rio encher, e Osíris, que era o sangue do rio Nilo. Só que Moisés, ou Deus, por meio de Moisés, transforma as águas do rio em sangue e torna o rio Nilo um Deus temporariamente ineficaz.
não valia nada. O Deus é derrotado. O Deus Jeová é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que está acima. Ele é o Deus que está por trás de Moisés. Ele é o Deus que estará por detrás do povo. Ele é o Deus que trará a libertação daquele povo. Depois, a segunda praga foi a praga das rãs. As rãs eram uma deusa no formato de rã chamada Hecht. Era responsável pelo nascimento. Eles adoravam esse Deus no nascimento dos filhos. Ela era responsável por isso. E Deus fala: eu quero ver vocês aguentar esse Deus de vocês. E ele reproduz as rãs de uma forma que ficou impossível viver. Ele diz: eu sou o Deus da vida. Eu sou Deus das rãs. Estou acima dessas coisas todas. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E isso fez com que mais um dos deuses fosse colocado para baixo. A terceira praga foi a praga dos piolhos. E essa praga tem um significado muito particular. Se você já viu filmes sobre o Egito, você já observou que os sacerdotes, eles todos são representados nos filmes, porque são representados nas gravuras, o quê? De cabelo raspado. Imagina que a higiene não era a coisa mais fácil de se ter em todos os momentos naquelas situações. E então um sacerdote, esse não podia ter piolho de jeito nenhum. Então eles usavam o cabelo raspado, e Deus manda uma praga de piolhos. Os piolhos sobre o sacerdote faziam com que os sacerdotes ficassem o quê? Inoperantes. Eles não podiam sacrificar, eles não podiam fazer nada. Deus dá, ele levanta esse Deus Set, que é o Deus do deserto, levanta aquela poeira de piolhos. E os sacerdotes do Egito precisam admitir que eles não são capazes de controlar aquelas coisas. Então essa praga foi particularmente ruim para os sacerdotes que concorriam com o faraó, porque era uma guerra de poderes entre eles mesmos, e eles não podiam fazer seus rituais diários. De certa forma, é semelhante à praga de enxames de moscas, besouros, a gente não sabe, mas a gente sabe que, lembra que o besouro, o escaravelho, é um dos deuses do Egito. E aquilo vira um enxame. Na verdade, o Deus vira o quê? O Deus vira uma praga. Deus pega os deuses do Egito e faz com que aqueles deuses se tornem pragas sobre a vida do povo, sobre a vida dos sacerdotes, sobre a vida do rei. Depois, a quinta praga, a peste nos rebanhos. Ora, o deus Apis, ele era representado como um touro, um pequeno touro. A deusa Vaca, Hathor, era também uma deusa, e eles sofrem pragas. Aqueles deuses agora morrem. Veja bem, eles veneravam a estátua daqueles bichos. Alguns anos atrás eu estive na Índia, e os hindus acham que o gado bovino é sagrado. É tão estranha essa relação, essas relações idolátricas, porque aqueles animais andam pelas cidades. Eu fui numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar, na Índia, com 10 milhões de habitantes. É pequena, né? Você nem ouve falar. Gente, aqueles animais andam pelas ruas comendo lixo, são deuses. As concepções da idolatria, elas são muito doentias. E aqui nessas pragas Deus traz úlceras, pestes sobre aquilo que eles achavam ser os seus deuses.
mas o gado dos israelitas foi preservado. Depois a praga das úlceras. A deusa Ísis era a deusa da cura, Sekhmet era a deusa dos remédios, Sunu era o deus da peste. E Deus dá a todos esses deuses provar do seu próprio remédio, e Deus incapacita aqueles magos que se opunham a Moisés e a Arão naquela situação. Depois a praga das saraivas. Nut era o deus do céu, Osíris, o deus da colheita e fertilidade, e Set, o deus do deserto, Deus das tempestades. Deus mostra a sua superioridade, trazendo problema, trazendo desequilíbrio, trazendo problema, inspirando temor ao seu próprio nome, porque os oficiais egípcios não conseguiam fazer nada. E o faraó deixa e não deixa o povo ir. Depois a praga de gafanhotos, que se refere também a Deus Nut e Osíris, mostra a superioridade de Deus, e a corte do Egito ficou altamente descontente com a política do faraó. O faraó acaba dizendo, vou deixar ir, porque ele começa a sofrer pressão política. Larga esse povo, eles só trazem desgraça. Manda ir, porque os deuses deles estão vencendo, os deuses deles estão ganhando. Depois a nona praga das trevas. Em primeiro lugar, o deus Ra, que é o sol, também o deus Horus, e também o deus Nut, que é o deus do céu. Yahvé mostra a sua superioridade e abre as portas agora para o confronto final, que é a praga da morte dos primogênitos. E aí então nós vemos os primogênitos de todos os egípcios morrendo, os deuses da reprodução, da cura, e o próprio faraó, o grande faraó, perde o seu herdeiro ao trono. E finalmente então ele diz, vai embora, praga. Sai, praga. Não é? Assim eles fazem. Minha pergunta para vocês, para a gente caminhar para o encerramento desse mandamento. Hoje nós não temos esses deuses, né? Deus da cura, Deus do remédio, Deus do não sei o quê. Temos ou não temos? Nós temos, né? Nós, ao longo da história, nossas culturas e sociedades, elas vão fazendo sutis substitutos às divindades que outros, às vezes, faziam de maneira explícita e mostravam. Mas vamos imaginar a nossa cultura ocidental, a maneira como nós vivemos. Quais seriam alguns deuses que nós colocaríamos para o nosso século? O que vocês acham? Hã? Ok. Dinheiro é um. Mas a gente sabe alguém que ama o dinheiro, né? A gente conhece, a gente sabe. O que mais que vocês acham? Michael Horton faz uma proposta interessante. O trabalho, as aspirações, o amor próprio, coisas que são legítimas, na nossa cultura foram transformadas em deuses, que são a nossa carreira, nossa ambição, autoestima. Todos nós nos preocupamos fundamentalmente com essas coisas. E a maioria das vezes nós vemos na nossa cultura e sociedade as pessoas idolatrando, transformando, fazendo cada uma dessas coisas um objeto de adoração, idolatria. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou sobreviver? A gente pauta todas as coisas em função dessas.
Você que está aqui, seminarista, vai ser pastor no futuro, você vai descobrir que muita gente vai largar a sua igreja por causa da sua carreira. O que é mais importante? A sua carreira ligada às suas ambições. Você vai ter problema em lidar com as pessoas por causa da sua estima ou da sua autoestima. Lembra, a Escritura ensina que nós devemos amar a nós mesmos diante de Deus. Existe um valor intrínseco que Deus nos dá por causa da sua imagem e semelhança. Mas nós transformamos isso num objeto de idolatria, e aí então nós somos extremamente preocupados com tudo que está à nossa volta, com a nossa aparência, com o nosso gosto, com os nossos desejos, e aí por aí vai. E essas coisas todas viram objetos de idolatria. Mas tem mais. Família, amigos, descanso, o vestir. Eu ouço demais isso. Eu não vou à igreja porque é o único dia que eu tenho para cuidar da minha família. E está certo cuidar da família. O problema são as prioridades que nós estabelecemos ao ponto de dizer, não, eu não preciso viver com o povo de Deus, ou ao ponto de dizer, o povo de Deus não é família de Deus, ou eu não quero fazer parte da família de Deus. E não incluímos a nossa família nesse processo. Amigos, às vezes, para algumas pessoas, os amigos são seus escravizadores. A gente vive em função dessas pessoas, do que eles dizem, do que eles mandam. Isso é muito comum para adolescentes, para jovens, mas é muito comum para pessoas mais velhas. Eu faço porque esse grupo aqui vai me respeitar se eu fizer do jeito que eles gostam. O descanso nós transformamos em entretenimento. E o entretenimento se tornou o centro das nossas vidas. Ou o próprio vestir. Uma necessidade fundamental, pós-queda, até por causa da vergonha da queda. Mas que se tornou no quê? Numa indústria? Uma indústria da moda. E é interessante, eu não sei se vocês já pararam para pensar e observar, mas quem toma conta dessa indústria? O que é que nos vestem? Como nos fazem vestir? Nós somos escravos dessas pessoas. Nós achamos que temos que estar bem vestidos de acordo com o padrão de alguém. E vivemos em função dessas coisas. O que Deus espera de nós no primeiro mandamento? Deus espera que creiamos e saibamos reconhecer a sua exclusividade. Exclusividade, essa é a palavra para os 4 primeiros mandamentos. A exclusividade dele para a eleição, para a salvação, para o culto, para a adoração, para confiar, para invocar, para agradecer, para sustentar, para termos equilíbrio na vida, porque encontramos nele o sentido da nossa existência, porque ele é o Deus único que nos criou para isso. E assim, então, a lei de Deus, ela nos aponta para a graça de Deus. Se você foi um desses que comprou o livro, Lei e Graça, você viu que ele, na segunda edição, ele tem um subtítulo, ou Lei é Graça. Porque a lei de Deus, ela é graciosa, porque ela nos mostra como nós podemos amar esse Senhor, como nós podemos amar esse noivo, esse único Senhor. Então, o primeiro mandamento nos ensina a adorar a Jesus como o único Senhor, como o único Salvador e como o único mediador que podemos ter com esse Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a lição do primeiro mandamento, essa é a última ilustração que nós temos desse primeiro mandamento. E aí, o que é o segundo mandamento? Nós vamos, pelo menos, ver basicamente aqui os conceitos do segundo mandamento dentro das chamadas 10 palavras. Okay? Deuteronômio capítulo 5, ele é mais longo,
dos versos 8 até o verso 10. Ok? Segundo mandamento. O texto diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Jeová, teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual que é a primeira lição que nós aprendemos a partir desse segundo mandamento? Na nossa ilustração ou na metanarrativa do casamento, a noiva mantém a exclusividade dos seus afetos, mantém a exclusividade do seu coração, a ponto de não fazer qualquer imagem para acessar, para ter acesso, para ter intimidade, para ter comunhão com o noivo. A primeira coisa é que nós precisamos adorar ao Deus certo, da forma certa. Nós, dentro da teologia reformada, nós entendemos que não basta adorar ao Deus certo, mas é necessário adorar ao Deus certo da maneira que Ele nos ordenou adorá-lo. Então nós precisamos amar esse Deus que falou, esse Deus que agiu, esse Deus que agora escreveu a sua palavra na sua escritura, esse Deus que se revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos adorá-lo de maneira exclusiva e do jeito que Ele nos ordena quer ser adorado. Portanto, nós estamos falando de objeto e de forma de adoração. Isso é muito importante. E lembre-se, o mandamento, ou os 10 mandamentos, todos vêm dentro do contexto do pecado. Então, a partir do momento em que o homem trocou a sua fidelidade a Deus por outras fidelidades, seja a si mesmo, seja a serpente, seja a Satanás, o homem agora sempre tem uma tendência de adorar a criatura no lugar do Criador. É o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 21. Essa loucura do homem transvestida de sabedoria, ele se acha sábio, mas ele é louco. Ele, quando usa da sua criatividade própria, que é inerente junto com a sua natureza pecaminosa, não que criatividade seja pecaminosa, mas a criatividade que vem trazida junto com o pecado, ele muda a glória de Deus. Ele transforma a glória de Deus. Ele passa a achar, ele passa a pensar, no caso dos egípcios, que o rio é Deus, que a rã é Deus, que o boi é Deus, e assim por diante. É essa a referência do apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 1. Mudar a glória do Deus incorruptível nessas várias semelhanças. E por isso, e observe que ele fala de aves, quadrúpedes e répteis, são todos deuses egípcios. E que são os elementos da própria criação, em Gênesis capítulo 1. Deus, o apóstolo Paulo diz que Deus entrega os homens a esse estado de embaçamento na mente, por causa do próprio coração. E no final das contas eles acabam desonrando o corpo, mudam a verdade de Deus em a mentira. Tem um artigo definido aí na frente de mentira. É uma mentira específica. E a mentira específica é: Deus não é o único Deus. Você pode se tornar Deus.
e você pode adorar a Deus da maneira com que você quiser. É por isso que ele diz que essa transformação, essa mudança, essa alteração da verdade em a mentira faz com que o homem adore e sirva a criatura no lugar do Criador. Mas o único que é bendito eternamente é o Criador. Então nós temos essa tendência constante. Mas isso vale para os crentes? Vale. Vale para nós. Eu sei que o homem sem Cristo, ele é absolutamente cego para ver a Deus. Eu não sou mais cego para ver a Deus. Mas eu sei que eu carrego essa natureza antiga minha e que ela aparece com inclinações de adoração idolátrica que se inclina a fazer aquilo que Deus não quer. E a adorar a Deus da maneira que Ele não quer. Pensa, Deus único, invisível, eterno e imortal. Devia ter um jeito mais fácil de adorar a Deus. E Ele nos deu. Ele enviou o Filho dele encarnado para que nós pudéssemos perceber tudo aquilo que Ele é e pudéssemos adorá-lo. Ainda assim, nosso coração se inclina para a adoração idolátrica. O exemplo mais claro disso está no próprio contexto da entrega dos 10 mandamentos. Vamos pensar aqui na história um pouquinho. Deus e o povo percebeu todas essas pragas que Deus trouxe para o meio do Egito, certo? Acontecia com os egípcios, os israelitas eram livrados. Finalmente, Deus diz, o faraó diz, deixa o povo ir, eles vão. Quando estão no deserto, o faraó vem atrás. Não, vou perder mão de obra, vamos pegar esse pessoal de novo, eles mataram até meu filho. Vou resgatar a minha honra. O exército de faraó morre afogado no mar, o povo atravessa no meio do mar. Deus dá para eles todo o suprimento que eles precisam. Chegam à península do Sinai e Deus aparece na montanha. Deus aparece de tal forma que eles são capazes de ouvir, eles são capazes de perceber. Deus fala de maneira que eles ouçam aquilo que ele diz, ainda que Deus esteja falando com Moisés. Moisés vai subir no monte, vai lá para cima para receber toda a revelação que vai aparecer nos capítulos 20, 21, 22, 23, 24, até o capítulo 33 do livro de Êxodo. Quanto tempo Moisés fica lá em cima? 40 dias e 40 noites. E o povo lá embaixo, vendo aquele movimento em cima da montanha. Puxa vida, a gente está vendo aquilo lá, mas não acontece nada. Já tem 20 dias que o cara foi, e nós aqui, ó, no deserto. A gente vai acabar morrendo, hein? Começa a fofoca, o fuxico gospel no meio do povo. Sei não, viu? Pensa bem, Moisés está com quantos anos? Acho que é mole para menino ficar subindo aí nesse monte. Deve ter morrido lá. E Deus está lá, a gente está vendo. Eles estavam apavorados. Nuvem, trovão, etc, etc. Lá em cima do monte. Aí um cara, que era um dos líderes mais anciãos, assim, meio respeitados do povo, chega para Arão e fala assim, Arão, seguinte, quando ele morava lá no Egito, meu menino um dia no culto de quarta-feira foi num coleguinha lá do Egito, no culto da quarta, eles tinham um negócio legal lá, ele me contou a história. Eles tinham no meio da sala um boizinho preto, e eles começaram lá e tal, fazer uma dança, tinha uns cânticos lá, eles cantavam, paz. Meu filho me contou e eu fui lá ver um dia. Cara, aquilo tem que ser de Deus, porque eu vi aquilo e me arrepiei todinho. Um ambiente, a paz. Fantástico.
Parece que o nome lá era Apis, o nome daquele Deus lá. Arão, firme teologicamente. Mesmo. Pai, vai por mim, viu? Parece que o negócio é bom mesmo. Será que o pessoal compra? Acho que compra. Vamos saber o seguinte. A gente levanta uma oferta. A gente tem que testar Deus, não é? Uau, pedi mais cedo lá. Você tem que testar Deus. Faça isso. Faz a coleta, entrega tudo. Fizeram a coleta e o povo fez o quê? Pegou tudo. E é o seguinte, comigo não tem esse negócio de casinha, não. Comigo é templo grande, é bezerro de ouro. Não é de pedra, não. Arão, firme teologicamente. E aí, como é que faz? Chama o pessoal que ia lá na quarta-feira. Chamaram o pessoal que ia na quarta-feira. Começaram a cantar aqueles cânticos e tal, aquele clima, aquela aura, luzes piscando, fumaça. E aquele povo começou a entrar em transe, dançando em volta do bezerro. E o negócio terminou numa orgia. Coisas que são próprias daquilo que é ligado às coisas que são do demônio. É o que o apóstolo Paulo disse aqui. Eles começam a desonrar o corpo. Ele não está falando só de um contexto social e cultural. Não, ele estava falando de um culto que terminava em desonra ao corpo. Eles entram em transe. E Moisés desce. Lá vem velho Moisés, 80 e tantos anos, carregando 2 pedras, 2 cópias da aliança de Deus. Quem estava com ele? Estou ouvindo a música lá embaixo, parece um maior louvorzão. É mesmo. O pessoal deve estar em festa lá adorando a Deus. Acho que não, Moisés. Finalmente Moisés vê a cena e quebra as pedras. E aí a gente sabe o que ele faz. Ele era firme teologicamente. Ter um pastor auxiliar ruim daquele igual o irmão dele, haja paciência. Reúne. Estão gostando? Olha, parece que sim, viu? O pessoal aí arrepiou, ó. Tá vendo? O povo está gostando. Mas eles quebraram, ou eles fizeram quebrar a aliança. A minha pergunta para vocês é a seguinte: o Deus Jeová, que tinha feito todas as coisas que eles viram, estava lá em cima da montanha e eles estavam vendo. Moisés tinha subido como um mediador para falar com Deus e trazer a palavra de Deus de volta. O que vocês acham que eles estavam tentando? Porque Deus estava lá em cima, eles estavam vendo a Deus. Não era uma questão de crer que Deus, Jeová, existe ou não existe. Eles estavam vendo a manifestação de Deus lá. Tem 2 opções. Ou eles estavam aqui dizendo, olha, o Deus bezerrinho aqui é mais poderoso que aquele. Ou eles estavam tentando arrumar um novo mediador, porque Moisés tinha morrido. E a minha impressão é que eles estavam tentando chegar ao Deus da montanha por intermédio desse outro que estava aqui embaixo.
Eles estavam tentando chegar ao Deus verdadeiro pelos caminhos errados. E é por isso que Deus vai proibir que o homem faça qualquer coisa por outros caminhos que ele não ordena, porque a inclinação do coração do homem é sempre essa. É uma tentativa de adorar um Deus que ele não sabe, que ele não conhece, no caso, o Deus verdadeiro, da forma incorreta e tão pecaminoso. É isso quanto adorar o Deus errado. Então, o primeiro mandamento diz: não tenham outros deuses. E o segundo diz: me adorem da maneira certa, da maneira que eu estabeleço. Na cabeça do idólatra, ele está adorando o Deus certo. Mas ele quer adorar o Deus certo da maneira que o coração dele manda. E isso é um ato de idolatria. Então nós precisamos estar sempre atentos aos perigos que existem à nossa volta. Aquelas coisas que estão à nossa volta e que podem nos inclinar às maneiras incorretas, mesmo que sejam sinceras. Porque até a sinceridade do nosso coração é questionável. Porque o coração do homem é enganoso. Então o que vale não é a sinceridade, porque a sinceridade do coração enganoso é idolátrica, é falsa. Eu estava me referindo aqui das gesticulações a um vídeo do famoso Edir Macedo pedindo dinheiro, que foi publicado não há muito tempo atrás, mas tem aí já milhares e milhares de visualizações. Quando ele fala as coisas que ele fala naquele vídeo, pedindo dinheiro e dizendo que você tem que testar a Deus, eu acredito que ele acredita naquilo. Ele acredita naquilo, só que ele acredita no diabo, porque aquilo são palavras do diabo. Então nós temos que prestar atenção nos perigos comuns que nos rondam, para que nós não caiamos nos mesmos tipos de idolatria. O texto diz que Deus proíbe fazer as imagens, nos proíbe de adorar as imagens, de dar culto às imagens, porque eu sou um Deus zeloso. Essa palavra zeloso significa um Deus ciumento. É um noivo que tem ciúmes da maneira como ele deve ser devidamente amado. Então, o que é a falsa adoração? O primeiro grande perigo que nós vemos, e é muito comum hoje no nosso meio, é a adoração centrada no homem. O culto contemporâneo, ele é construído, ele é feito, ele é edificado para quem? E o que a gente vê em geral é que ele é feito para o homem. Em geral, ele é feito para agradar o homem. Veja bem, culto não tem que ser um negócio desagradável. Culto não tem que ser um negócio chato. Culto não tem que ser um negócio de mau gosto. Nada disso. A Escritura não diz isso em lugar nenhum. E nem que eu não devo gostar. A questão é para quem ele foi feito. E muitas vezes, ao invés de fazer um culto para Deus, a gente faz um programa, a gente faz um show. E a gente chama de culto. Nós vivemos numa época de uma cultura extremamente individualista. Até quando a gente se reúne para um culto que deveria ser coletivo e público, nós mantemos no nosso culto público coisas que são mais pertinentes ou seriam mais pertinentes à privacidade. Nós temos que ser extremamente cuidadosos. Culto público é culto coletivo,
ele deve ser centrado em Deus, focado em Cristo, ele deve contemplar a palavra de Deus e os sacramentos. Eu não estou falando aqui de estilo, mas eu estou falando aqui da mensagem, do que prevalece. É por isso que dentro da tradição reformada, os reformados criaram esse princípio que nós chamamos de princípio regulador do culto. Eu gosto de contar essa historinha assim. Imagina que começou a Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, 500 anos esse ano. Todos eram parte de uma igreja com tradição, com história, com doutrinas, com uma série de coisas, várias delas as quais eles estavam se reformando com relação a elas. Nós não queremos mais essas coisas. E aí chegou o dia do culto, eles tinham que, era uma das tradições, é uma das coisas que a Bíblia ensina. E aí eles se reuniram ali, né? Vamos pensar ali, os 4 reformadores lá do muro, né? Chegaram no domingo para adorar juntos. É verdade que eles estavam em lugares diferentes, mas a gente pode usar a criatividade na palestra, não no culto. E eles falaram assim, ok, nós vamos, amanhã a gente vai se reunir para o culto. E aí um fala assim, legal, quem prega? Aí eles, você prega, Calvino, o cara era bom. Calvino vai pregar, tá bom. E Lutero, você vai fazer o quê? Eu vou conduzir os cânticos, né? Afinal de contas, foi ele que introduziu a coisa. E você, vai fazer o quê? Eu vou fazer a leitura bíblica. E você? Eu vou carregar o incenso. Carregar o incenso? Como assim? Por quê? Porque eu gosto. A vida inteira eu cresci, tinha incenso. Todo domingo o cara entra com incenso. Eu gosto daquele cheirinho do incenso. Qual o problema com o incenso? Se você abrir lá no livro de Levítico, está lá. Tem até a receitinha de como você faz o incenso. Por que eu não posso? Não, acho que o incenso não vai dar. E eles começam a debater, por que sim, por que não? Por que tinha que ter palavra, por que não podia ter palavra? Por que podia ter cântico, por que não podia ter cântico? Por que podia ter leitura bíblica, por que não podia ter leitura bíblica? Por que podia ou não podia ter incenso? E aquilo vira um debate. O que é que dessa tradição e história do culto, que a igreja há muito tempo traz, o que é legítimo, o que precisa ser reformado? E daí surge o conceito de um princípio para regular a adoração desses cristãos pós-reforma. O ramo que nós chamamos de luterano, que interessantemente não herdou o nome reformado, mas os luteranos, eles são conhecidos como o movimento luterano, e os chamados calvinistas herdaram o nome reformado. Eles diferiram amplamente nos princípios de adoração. O princípio dos luteranos é, se não tiver proibido na palavra de Deus, a gente pode usar no culto. E o princípio dos reformados, que é o princípio regulador, é nós só faremos no culto aquilo que for o quê? Autorizado e ordenado na palavra de Deus. Então, a gente tem uma história por trás do chamado princípio para não quebrar o segundo mandamento e não cairmos no perigo do que a gente vê muito hoje no culto contemporâneo, que é um culto que é distorcido. Mas até dentro do princípio regulador, a gente vai ter diferenças, a gente vai ter brigas, a gente vai ter discórdias, mas é importante que o mínimo desse princípio seja utilizado. Então nós precisamos lembrar que o culto cristão, ele precisa ser focado em Deus e não
na adoração que é centrada no homem. O culto não pode ser programado para ser centrado nas necessidades do homem. O maior beneficiado no culto é o homem, mas a intenção é a glória de Deus. Pode ter banco? Pode. Pode ser confortável? Pode. Devia ser estofado, pastor? Até devia. Mas, né? Tem problema. Foi só uma ideia, pastor. Foi só uma ideia. Tem ar-condicionado? Tem, é ótimo. Não é? Imagina aqui como é que o estado que a gente não estaria se não tivesse. Mas dá para adorar sem também, viu? Mas o fato é que nós temos que ser cuidadosos, porque um dos objetos de idolatria hoje é a adoração centrada no homem. Segundo, grande perigo de objeto de idolatria que quebra o segundo mandamento é a adoração centrada no eu. Jeremias 23, assim diz o Senhor: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: Jeová disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração diz: não virá mal sobre vós. Lembra qual que era a profecia de Jeremias? Vocês vão para o cativeiro. Qual que era a profecia dos falsos profetas? Nada, vocês não vão para o cativeiro, não existe disciplina, não existe nada, nosso culto é tranquilão, é muito legal, você não precisa confrontar nada, você não precisa confrontar pecado, você não precisa fazer nada disso. O povo de Israel vivia assim no tempo de Jeremias, vivia voltado para si, vivia falando o nome de Deus com os lábios, lembra lá de Isaías, mas o seu coração está longe, e eles achavam que manter aquele culto falso era uma garantia da bênção de Deus, mesmo quando o coração estivesse longe. Mas o culto verdadeiro, ele não deve ser pautado pelo meu eu, pelo meu ego, pela nossa própria consciência corrupta, nem pelos nossos sonhos. Irmãos, a religião moderna está repleta de enganos do próprio coração, de religião personalizada, desenhada para as necessidades, religião de autoajuda, culto do eu. Muito cuidado. Não só com os falsos deuses, mas com a falsa religião que sempre procura se estabelecer no nosso meio. Cuidado com a adoração centrada no eu. Terceiro, e isso é policiado pelo princípio regulador, cuidado com a adoração imaginativa. Deus deu criatividade ao homem? Deu. Devemos usar a criatividade? Claro. Deus deu ao homem imaginação? Deu. Devemos usar essa imaginação e essa criatividade na adoração e no culto? Minha resposta é: cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Essa é uma área que nós temos que ser muito cheios de precauções. Porque Deus, nesse mandamento, determinou a forma de adorarmos, proibindo a expressão da nossa adoração através de imagens. Dr. Michael Horton tem um livro, se você não leu, esse é um dos livros que você precisa ler antes de morrer, mas de preferência que você leia agora, não na hora da morte. Porque você vai perder muito. Tá? O livro chama-se Um Caminho Melhor, sobre a teologia do culto. O culto é um teatro. Culto é um teatro. A gente não faz isso, não é um teatro o culto? O pastor não ensaia um sermão? Eu ensaio. Aliás, eu ensaio até as leituras bíblicas que vou fazer. Eu leio antes. As orações no culto da minha igreja, durante a semana, nós pedimos aos irmãos para orar, preparando-se para o culto.
e eu peço que eles escrevam as orações que vão acontecer no culto. Tem um script a oração. Porque às vezes nós gostamos de ser espontâneos demais, e eu já vi cada bobagem orada na igreja. E tinha um pastor, eu conheci ele, falou assim: olha, pastor, você não preocupa não, eu falo muito amém durante a oração. E eu perguntei, eu vi mesmo, por quê? É porque tem que ser pedacinho por pedacinho, porque não dá para dizer amém no final, porque sai cada bobagem, se você disser amém no final dá problema. Então cada pedacinho eu digo amém, se não dá eu já não digo naquele pedaço. O culto é um teatro. Isso não significa que a gente faz teatrinho dentro do culto. As pessoas invertem as coisas. Um teatro no qual Deus é o autor, o diretor, ele é que escolhe e designa os personagens, os atores. Ele é o ator. Ele é todas as coisas. A gente vai e se reúne como um grupo de contra-regras, que tem o privilégio de participar no palco cósmico, no qual nós exaltamos e recontamos a história da redenção de Deus, domingo após domingo, para o próprio povo de Deus, e também para os principados, para as potestades, para os anjos, para os demônios, e adoramos e exaltamos o nome de Deus, juntos, numa adoração que é centrada nele, para ele, porque é dele, porque é para ele. Ele é o grande, até mesmo arquiteto desse teatro da história. Nós somos participantes. E por que nós corremos esse perigo de usar uma adoração falsificada? A grande solução para o nosso problema é que Deus nos dá uma adoração mediada. Mediada. Nossa imaginação caída é perigosa, queridos. Isso fica claramente demonstrado nas grandes religiões do mundo, no catolicismo, na própria igreja ortodoxa, que são ramos do cristianismo original que distorceram a adoração. E é interessante um fenômeno, porque essas igrejas mantêm liturgias estruturadas, ao mesmo tempo em que a gente vê um certo movimento de gente saindo de igrejas que não têm estrutura litúrgica para igrejas que têm, para igrejas evangélicas, igrejas reformadas. Nós vemos um êxodo de pessoas saindo dessas igrejas e indo para o catolicismo e para as igrejas ortodoxas. Volta e meia você vê isso. Então nós precisamos ser cuidadosos e precisamos entender a adoração mediada. A proposta de Deus sempre foi de um relacionamento mediado. No Antigo Testamento, o rei, o sacerdote, profeta, e no Novo Testamento através do único mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que no culto cristão a gente fala tanto de Jesus, tantas vezes de Jesus, porque ele é esse único mediador entre Deus e os homens. E nós precisamos manter isso. Quais são alguns dos cuidados que nós precisamos manter? Eu vou ter que pular alguns slides aqui com vocês. Os cuidados que são necessários no processo de adorar. O presbítero Solano Portela escreveu uma série de lições a respeito da lei, e ele, comentando esse mandamento, ele fala desses grandes problemas que nós encontramos no processo de adoração, e que a gente vê, por exemplo, no caso da religião no tempo do profeta Elias. O problema da similaridade. Muitas vezes a falsa religião é muito
parecida com a verdadeira religião. Aliás, os profetas de Baal, lá no tempo de Elias, tinham muito pouca diferença com algumas outras práticas religiosas em Israel. Por exemplo, quando teve aquela competição, eles não acharam estranho erguer um altar de cá e outro de lá. Ok, vamos fazer a concorrência aí, não é? Em Êxodo, foi fácil fazer um bezerro de ouro. Aliás, quando fizeram o bezerro de ouro, o texto diz que eles trouxeram ao altar do bezerro de ouro ofertas pacíficas, holocausto e coisas muito semelhantes àquilo que Deus vai ordenar. Então, muitas vezes a gente pode estar praticando uma coisa falsificada, porque é similar ao verdadeiro. Tome cuidado. Segunda coisa que nós temos que tomar cuidado é com a espetacularidade. A religião falsa, ela pode ser bem espetacular. Olha, era um profeta de Deus contra 450 profetas, líderes do povo, à frente daquela manifestação espetacular. Imagina aqueles caras se batendo, se contorcendo e chicoteando o próprio corpo. Cara, isso só pode ser de Deus, meu. Como eu ouço isso? Aquela igreja X está crescendo, olha o tamanho daquele templo, olha o tanto de gente que eles reúnem, tudo espetacular, olha aquela música. As pessoas se impressionam com a espetacularidade da religião e embarcam em adoração falsa. Terceiro, porque é espetacular, torna-se o quê? Popular. Puxa vida, que legal. Teve um tempo em que o próprio profeta Elias disse: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Todos foram no trio elétrico do seu tempo. Quarto, essas religiões podem parecer extremamente sinceras. Ou vocês acham que os profetas de Baal iam chicotear as costas até sangrar se eles não acreditassem no que ia acontecer? Eles acreditavam, eles eram sinceros. E hoje existe uma adoração à sinceridade, né? O que importa é o quê? Ser sincero. Mas tem muita gente sinceramente errado. E isso, obviamente, é o aspecto da enganosidade dessas religiões. Religião falsa cega as pessoas. Se você lembrar do exemplo de Elias, os profetas de Baal foram o tempo inteiro, sem desistir de fazer, cego por sua religião, até morrer. Até morrer. E no final da história, o que resume-se daquela história é exatamente Elias chamando o povo de volta à religião verdadeira dos seus pais. Então, irmãos, cuidado. Está cheio de religião populista. Você vai ser pastor, e talvez você vai se identificar como um pastor reformado. E eu sou contra essa ideia de que igreja pequena que é o bonito. Não. Deus nos chamou para ser um povo cheio de vida, para pregar o evangelho, para crescer. Mas pode chegar num tempo lá na sua vida ministerial em que você vai estar lá plantando uma igreja e você vai ver um gaiato na outra esquina ajuntando gente e fazendo um mundo de coisa e você lá com poucas pessoas. E você começa a ir lá ver o que ele está fazendo. Porque existe uma pressão sobre aqueles que exercem o ministério pastoral de ter sucesso de números. E a primeira coisa, quando o sucesso de números sobe a cabeça como um objeto de idolatria, é nós termos uma tendência de falsificar o culto. E
aí nós nos tornamos como a falsa religião. Como a falsa religião. Lembre-se, 2 textos do Novo Testamento falam com clareza que a imagem exata de Deus é Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. A expressão exata do ser de Deus. Então, ao adorar, ao preparar aquilo que você vai pregar, ao preparar a liturgia do culto que você vai dirigir diante do povo de Deus, observe uma coisa, vê se Cristo está no meio. Porque se ele não for o centro, há uma grande probabilidade, ou eu diria, há uma certeza, de que a adoração está sendo falsificada. Vamos lá? Pai bendito, nós agradecemos por esse tempo aqui juntos, por poder ler a Tua palavra, por poder ouvir a Tua voz nela, e por podermos, ó Deus, buscar a Tua presença e a Tua face com essa Escritura Santa. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ensina a adorar-te como o Senhor quer ser adorado. Nos ensina, ó Deus, a devotar o nosso coração com exclusividade ao Senhor. E a não sermos, ó Deus, tentados pela falsa adoração, para produzir coisas que não são para Ti, mas que são para os olhos humanos, são para o orgulho nosso, são, ó Deus, abomináveis diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, ensina-nos a Tua palavra e ensina-nos a adorar-te, no nome de Jesus. Amém.